Muitas dúvidas a gente vê aparecendo aí quando a gente fala de lesões de tendões, né? A começar com os exames de imagem. Os exames de imagem nem sempre conseguem detectar a tendinopatia. Antigamente a gente chamava de tendinite, porque achava que era uma lesão só inflamatória, e quando tinha uma lesão só degenerativa a gente chamava de tendinose. Hoje a gente chama de tendinopatia, porque esses dois processos eles acontecem o tempo inteiro e acontecem juntos. Então o que é que acontece? Dentro de um exame de imagem, às vezes você pode ter o sintoma e não ter nenhum achado de imagem relacionado àquilo dali, por isso que o exame físico e a clínica são muito importantes. A gente pode ter também o exame de imagem positivo e a pessoa sem sintoma, e nós podemos ter o exame de imagem positivo com a presença de sintoma, tá? Quando a gente tem uma tendinopatia, a gente precisa entender que o processo de remodelação do tendão, ele não está acontecendo num tempo hábil para que ele se recupere, ou seja, em algum momento a gente extrapolou, machucou o tendão, e para que ele se recupere, ele tem um tempo. E esse tempo que ele está tendo, às vezes entre uma sessão de treino ou outra, ou dentro das atividades que a gente faz, não está sendo suficiente entre um estímulo e outro o intervalo necessário para que ele se recupere. O nosso tendão ele é formado por um certo tipo de fibra de colágeno, e quando ele machuca, essas fibras elas funcionam como um elástico frouxo. Elas ficam sem a capacidade de promover tensão e elas começam a ficar espaçadas em alguns pontos enroladas. As novas fibras que vão sendo geradas, elas são de um tipo de colágeno diferente, e para que elas se transformem no tipo de colágeno do tendão, elas precisam de estímulo, e esse estímulo é através de descarga de peso, tá? A função do tendão é justamente promover a distribuição de carga e força da parte muscular para a parte óssea, para que nós possamos mover o esqueleto. Eles também agem como armazenador e propulsor de energia em atividades que exigem mais impacto ou que exigem um movimento mais rápido. O que é que acontece? Se o tendão não está se remodelando da forma certa, a gente precisa adicionar carga a ele. Falando do tendão do quadríceps especificamente, a gente tem um momento que é a resposta à carga da marcha, e vocês vão ver mais à frente no vídeo que a gente consegue trabalhar para usar muito o quadríceps, porque é uma hora que o paciente sente muita dor, porque ele tem que fazer uma contração excêntrica, que exige mais do tendão, porque justamente nesse momento a gente tem um maior número de força sendo transformada em energia potencial para poder virar energia elástica lá na frente, quando a gente vai fazer a sequência do movimento, que é estender o joelho para que a outra perna avance, tá? A gente consegue estimular isso sentado também, e nós devemos começar a trabalhar a estrutura do tendão em cadeia cinética fechada, ou seja, com o membro apoiado no chão, porque isso vai fazer com que a parte muscular e a parte tendínea consigam realizar as contrações que nós precisamos sem dor. A dor também é uma coisa importante, porque diante da dor nós temos uma cascata, e essa cascata é: quanto mais dor eu tenho, menos eficiente a minha musculatura se torna, porque menos estímulo ela recebe, na tentativa de proteger a região do corpo. E isso é ruim, porque eu tenho um músculo menos capaz, eu tenho uma qualidade de irrigação sanguínea menor, e isso vai fazer com que o reparo ele se torne mais difícil. Quando nós usamos a cadeia fechada, ou seja, forças compressivas, nós vamos gerar contração, principalmente através de uma abordagem mais indireta e depois de uma abordagem direta, para conseguir trabalhar esse tendão sem fazer com que ele estique, porque não vai estar tendo um movimento direto na região ali em relação à elasticidade dele, então não vai gerar o estímulo de dor. Para depois a gente passar para o trabalho em cadeia cinética fechada com o membro livre, que é justamente onde eu tenho mais força de cisalhamento, eu exijo mais da parte muscular e da parte do tendão, que vai ter que trabalhar muito mais. Então a gente começa inicialmente em cadeia fechada, de forma indireta, cadeia fechada de forma direta, para depois a gente passar para a cadeia aberta de forma direta e justamente sempre dentro do nível de atividade para gerar o estímulo cortical adequado. Para a gente conseguir ativar bem o quadríceps do nosso paciente, a gente vai só pedir para ele sentar sem encostar as costas no fundo da cadeira, tá? Vai manter a postura ereta, vai sempre olhar para frente para ele não enrolar a coluna e vai manter os dois bracinhos aqui cruzados na frente do peito, tá? Os braços.
Na posição sentada, eu vou me colocar ao lado do membro que eu quero trabalhar nessa posição de 3 apoios, tá bom? Vou pegar aqui um pouco acima das escápulas, vou ficar tocando com a ponta dos meus dedos na espinha da escápula, tá? E vou fazer força, puxar ele, olha a posição do meu cotovelo, ó, para baixo, no sentido do joelho que eu quero trabalhar. Segura aí, e ele só vai manter a posição. Isso vai irradiar muita força para a perna dele, tá ok? E aí o que é que nós vamos fazer? Se eu quiser também acionar o glúteo nessa posição, eu posso. Eu vou colocar o meu joelho na lateral do joelho dele, ó, não deixa eu empurrar seu joelho para dentro. E fica. E aí ele vai ter que usar muito glúteo. Cresce um pouquinho a postura, mais. Isso, agora ele empinou o bumbum do jeito certo. E aqui eu tenho um trabalho de glúteo muito maior do que se eu deixar ele fora da postura. Então tem que ter muita atenção nessa questão da postura para a execução da atividade. E aqui a gente vai conseguir trabalhar muito quadríceps. Nós vamos trabalhar agora a fase de resposta à carga da marcha, que é onde eu vou ter uma ação muito grande do quadríceps, que é um músculo que eu preciso muito trabalhar nesse tipo de paciente. E aí a minha mão, depois que eu colocar ele na posição certinha, pé todo chapado no chão, a outra perna, o pé só tocando no chão, mas sem carga nenhuma na perna, a carga tem que estar toda na perna da frente. A minha mão vai vir no quadril oposto aqui, na parte superior da espinha ilíaca póstero superior. Vou tracionar, não deixa eu puxar a sua pelve. Ficou. Isso aqui já aumentou a descarga de peso desse lado, tá? Eu agora vou com a minha mão atrás do joelho, um pouco mais acima, para não bloquear o movimento da articulação. E vou trazer o joelho dele devagar para frente, segura. Esse movimento ele precisa ser excêntrico, tá? Porque nessa fase eu tenho uma força excêntrica muito grande do quadríceps. Não pode ser concêntrico. O paciente não pode te ajudar. Você tem que trazer o joelho dele da posição estendida, deixa eu trazer, mas não relaxa, e vem trazendo ele devagarzinho da forma que ele suporte. Ficou. Eu vou trazer o joelho dele até a patela tá mais ou menos no nível da metade do dorso do pé. Vou manter uma pequena isometria aqui e depois ele vai esticar o joelho concentricamente. Estica o joelho e mantém outra isometria aqui. Aqui nesse ponto eu quero uma posição neutra da articulação, 0 grau aí de extensão, e eu não quero uma hiperextensão. A hiperextensão é ruim. Eu preciso marcar a posição aqui da resposta à carga, estica, e aqui com 0 grau de extensão.